Eu sou o Felipe e essa é minha bike GTA de quase R$ 5.000. Antes de você começar a escrever um comentário que não vale a pena ter uma bike nesse valor, né, dessa marca e dessas configurações, calma que eu vou te explicar toda a história que eu levei para chegar nessa configuração atual. E o objetivo do meu canal aqui no YouTube é justamente isso, né, compartilhar com vocês a minha experiência de um ciclista que saiu do absoluto zero e tô tentando chegar no nível amador. Então eu vou explicar um pouco de como que eu comecei e como que também eu cheguei nessa configuração atual dessa bike, que já adianto para vocês que talvez não valeu tanto a pena assim, pensando de uma forma muito prática. Principalmente para quem já é experiente, já conhece um pouco sobre bikes, vai saber o que eu vou comentar aqui e vai concordar bastante. Bom, eu decidi comprar uma bike simplesmente para andar na ciclofaixa aqui onde eu moro, né? Porque eles estenderam bastante aqui, ficou bem legal. Mas só para fazer um cardio, porque eu também faço musculação, né? Treino, então era justamente para sair um pouco mais dessa rotina de academia, né? De sempre ali. E aí um amigo meu me ajudou a decidir qual bike pegar, né? Ele foi comigo nas bicicletarias, pegar uma bike montada já, mas que não fosse uma bike tão iniciante assim, igual aquelas do Mercado Livre, por exemplo, de R$ 900, que era o que eu queria, né? Na verdade, eu queria uma bike barata e que só pra andar na ciclofaixa, mas aí ele comentou comigo, né? O que eu teria de benefício, o que eu teria de prejuízo. Eu não conhecia nada sobre relação de bike, cassete, freio hidráulico, freio mecânico. Sinceramente, eu era realmente do absoluto zero ali de conhecimento. Daí então a gente chegou pesquisando nessa bike GTA, que na época saiu num valor de R$ 1.700. Já era uma bike com freio hidráulico, com uma relação 2x9, aro 29, cubos, né? Com rolamento e tudo mais, mas era uma bike de entrada, né? E que pra mim já estava ótimo porque pro que eu ia fazer já era mais que o suficiente. Só de ter uma bike Aro 29 pra mim já era muito vantajoso. Mas aí depois de um tempo eu comecei a andar na ciclofaixa, gostei muito da bike, mas eu falei, pô, eu posso ir um pouco mais além, sair um pouco dessa rotina que é sempre a mesma coisa de ciclofaixa aqui perto de casa e decidi ir pras estradas de terra aqui próximo, né, que tem umas paisagens muito legais e eu gosto muito também de natureza e tudo mais. Então eu comecei aí e a primeira vez que eu fui já fiquei louco já, falei, cara, é realmente isso que eu quero, mountain bike é muito legal, vou continuar nisso aqui. E aí comecei a pedalar, mas um pouco mais forte, treinando um pouquinho mais, né, forte pro meu ritmo, na verdade, comecei a pegar mais morro, enfim. Só que também eu entendi que essa bike, né, que eu tinha na época, que era outra configuração, não iria aguentar muito, eu precisava de um pouco mais de confiabilidade na bike, principalmente com relação à própria relação da bike, que com o tempo eu comecei a fazer uns pedais na terra, já começou a entortar câmbio, desalinhar muito ali, começou a cair corrente, enfim, começou a se tornar um transtorno, né? E eu comecei a pesquisar para trocar a relação, trocar as rodas, enfim, aí eu decidi ir por partes e a primeira modificação que eu fiz na bike foi a troca dos cubos, dos aros e dos pneus. Eu sentia que o que tinha nela me prendia muito ali, né? Até pela relação peso também, mas era principalmente porque os pneus não eram pneus bons. Eu sentia que a bike era muito amarrada para pedalar. Depois que eu troquei, ficou outra bike, perdeu bastante peso já. Não cheguei a pesar, infelizmente, mas já deu um upgrade muito grande. E isso já fez, pô, eu ficar muito feliz e aí me empolgar mais ainda para fazer outros upgrades. Que posteriormente foi a relação, né, com um câmbio Deore de 11 velocidades, um cassete da Sunrace e um pé de vela da Absolute Prime. Isso daí para mim foi também assim, algo que mudou muito a bike, mudou muito a forma de pedalar, porque relação com duas coroas, né? Tem gente que gosta muito, mas pra mim foi uma diferença muito grande você só ter ali que subir ou descer e ficou muito mais fácil, muito mais prático. E pra chegar nessa relação também eu estudei um pouco, né, como que seria a mudança ali, se não ia faltar marcha ou sobrar, e pra mim foi a medida perfeita ter uma relação com 11 velocidades, né, com um cassete de 11,51 e uma coroa de 34 dentes. Então isso para mim também foi assim uma modificação que agregou bastante. E lembrando que todas as modificações que eu fiz, né, grande parte das peças que eu adquiri foi peças do AliExpress, então o câmbio do AliExpress, a parte também de cubos, né, que são aqui no Brasil bem mais caros, né, na verdade todo o Brasil é bem mais caro, mas esses daqui eu consegui economizar um valor bem significativo, né, principalmente na questão de câmbio e passador, que pra mim valeu muito a pena comprar do AliExpress. E os upgrades mais recentes que eu fiz nessa bike, que também teve uma modificação extremamente significativa, foi a suspensão, ou seja, uma suspensão da GTA, né, a suspensão de mola, que praticamente desde a primeira vez que eu usei essa suspensão, ela parecia um garfo rígido, realmente não amortecia, né? Uma suspensão de R$ 100 não tem como exigir muito. E eu acabei pegando uma Suntory Pixon. Essa suspensão, ela é a ar, né, super leve, então assim, a bike hoje realmente está um nível muito diferente, tá para mim mais competitivo, né? Então assim, tá uma bike muito mais confiável também. E eu esqueci de falar também, o último upgrade real que eu fiz nela foi o selim, mas antes disso tirei as câmeras dela e coloquei tubeless, né? Então assim, outra coisa também que valeu muito a pena eu ter feito, né,
porque a bike ficou mais leve, muda muito a dinâmica também de como que você pedala, parece que a bike fica mais rápida, é algo assim realmente sensacional. Então todas essas modificações foram feitas ao longo do tempo, né? Eu não fiz nada de uma vez assim, mas fui fazendo de certa forma até que rápido, porque eu tô com essa bike fazem quase 6 meses, né? Então cada mês ali eu investi em alguma coisa. Pra mim, hoje, o que essa bike tem, né, vale muito a pena. O único upgrade que eu vou fazer nela agora é dos freios POM MT200 da Shimano, que o meu freio é GTA. E vou trocar também os discos por uma questão até um pouco de estética, que eu achei uns discos bem legais no AliExpress, vou colocar também. E pra mim isso é o mais que suficiente para essa bike, né? E para mim, como um ciclista e amador, vamos dizer assim, né? Eu consigo acompanhar a galera, né? Consigo fazer uns pedais aí que tem um rendimento muito bom, né? Quando eu falo, esses parâmetros são com relação a mim, não com outras pessoas, porque eu sempre, né, tenho consciência do nível que eu tô, do nível da bike, e também não fico me comparando com pessoas que já são experientes, né? Eu sei que a evolução que eu me comparo, né? Na verdade, é redundante, mas é comigo mesmo. Então é basicamente isso, e a minha ideia do canal é justamente trazer, né, esses pontos aí e também terem outros vídeos específicos sobre as peças dessa bike, né, onde eu comprei, deixar links e tudo mais. E afinal, sobre tudo isso, o meu aprendizado maior é o seguinte, né, que se você vai comprar uma bike hoje que você já sabe o que você vai fazer, obviamente vale a pena você investir numa bike com um valor mais alto, mas com uma relação de peças ali melhores. Hoje você encontra uma Caloi aí, por exemplo, já com sistema Boost, né, com 12 velocidades Deore, freios bons, suspensão boa por 5, 6 mil reais. Né? É um valor alto para quem está começando, mas se você tem a ideia de você já partir para algo um pouco mais, vamos dizer assim, mais agressivo, né, fazer um uso mais moderado, né, e também constante da bike, é algo que vai valer a pena. Mas para mim o que valeu a pena nesse tempo todo, né, de trocar peça, de fazer tudo isso, foi realmente ter montado uma bike do jeito que eu queria, né, e também o aprendizado, né, eu sou o tipo de pessoa que quando eu começo com algo e eu gosto daquilo, eu quero aprender o máximo possível, né, eu conheço um pouco mais, assim, num curto espaço de tempo, vim estudando também, vendo muito vídeo no YouTube e tô cada vez mais aprendendo. Então, assim, toda essa questão de aprendizado pra mim, por mais que eu tenha gastado um pouco mais, né, que saiu um aprendizado um pouco mais caro, valeu a pena. Então, acho que isso que importa, eu tô bastante feliz com a bike. Eu não fico me comparando com os outros caras do pedal, né, como eu já falei já. Essa questão de marca de bike, né, com relação à performance, principalmente não tem como você ficar se comparando com os outros, porque, falando de mim novamente, né, eu sou um cara que eu sempre pego a referência de mim mesmo, né. Então, se eu fiz uma média hoje de 20, amanhã eu fizer de 21, para mim eu já evoluí já, então a minha métrica é sempre essa. Então, em resumo, valeu bastante a pena e a ideia é realmente aproveitar o máximo dessa bike e cuidar dela também sempre da forma correta para poder ter essa satisfação de poder pedalar e de evoluir, né, no mountain bike.